bem com vocês? Estamos aqui, né, na reta final. Agora é nossa última semana de aula, olha só. Tá chegando no final, daqui uns dias vocês entrarão de férias. E aí vão poder descansar, né, brincar, mas com muito cuidado. Estamos hoje na nossa 26ª aula de matemática, penúltima aula. O coração já fica assim meio partido, mas não vamos deixar a peteca cair, viu? Vamos continuar estudando com muita firmeza, com muita atenção e aprendendo mais. Hoje nós vamos continuar trabalhando com tabelas e gráficos que trabalhamos na aula passada. Lembra que a gente viu a diferença de tabela, a gente viu a diferença entre tabela e gráfico e a gente viu alguns tipos de gráfico. Eu estive mostrando para vocês alguns modelos, alguns exemplos e hoje nós vamos colocar a mão na massa. Eu vou pegar algumas questões da sua apostila, do seu material, para estar junto com vocês respondendo. Então, esteja com o seu material na mão para você estar junto comigo, acompanhando e respondendo aí na sua apostila. Vamos lá? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar só algumas questões, não serão todas, tá? Nós vamos começar lá na questão 6 da sua apostila, que tem um probleminha, que para esse probleminha vai ter a questão 6 e a questão 7. Vamos lá? Acompanha aí, ó. O bairro Bem Viver organizou uma gincana com a criançada para arrecadação de alimentos e roupas para pessoas carentes. Foram feitas 6 equipes e o total de pontos de cada equipe foi representada no gráfico a seguir. Até agora não fez nenhuma pergunta. Você tem que ter atenção nisso, porque às vezes tem aluno que vê um enunciado e já quer responder. Você só pode responder se tiver feito alguma pergunta. Até agora não tem pergunta, só falou que as informações estão no gráfico. Vamos observar o gráfico para então responder as perguntas. Olha aí, ó, o gráfico está aí. Gincana do bairro Bem Viver. E aí tem a pontuação das equipes. Lembra que eram 6 equipes, ó. Equipe azul, equipe verde, equipe amarela, equipe vermelha, equipe roxa, equipe rosa. Vamos ver a pontuação. Ó. Equipe azul, 124 pontos. Olha aí na linha aí vertical, está um pouquinho depois do número 100. Equipe verde, 148 pontos. A barrinha já está um pouco maior. Equipe amarela, ó, 350 pontos. Equipe vermelha, 212. Equipe roxa, 136. E a equipe rosa, 430. A questão 6 faz uma pergunta. Qual equipe fez mais pontos? Você pode responder essa pergunta só olhando para o seu gráfico. Olha aí, ó. Você pode olhar qual o número maior ou você pode olhar também pelas barrinhas, qual a barrinha que está mais alta. Então, vamos olhar aí no gráfico. Qual a equipe que fez mais pontos? A equipe rosa, não é? É isso aí, então você vai lá na sua apostila, procura a alternativa que está a equipe rosa para você marcar. Fácil essa, né? Vamos à questão 7. Quantos pontos a equipe verde e a equipe vermelha fizeram juntas? Observa, quantos pontos a equipe verde e a vermelha fizeram juntas? Se é juntas, nós vamos fazer o quê? Juntar, adicionar, né? Uma adição. Os pontos da equipe verde e os pontos da equipe vermelha. Então, vamos lá. Equipe verde. Foram quantos pontos? Diz aí para mim. 148. Ó, 148. A equipe vermelha. Foram quantos pontos da equipe vermelha? 212. Se o problema está te perguntando quantos pontos eles fizeram juntos, o que nós vamos fazer? Somar. Então, vamos lá. Continha de mais simples, que você já está craque, né? Vamos começar aqui pela unidade, ó. 8 mais 2, 8. 9, 10. Coloco 0. Sobe 1 aqui para a dezena, né? 1 mais 4, 5. 5 mais 1, 6. E 1 mais 2, 3. Então, quantos pontos a equipe verde e a equipe vermelha fizeram juntos? 360 pontos. Vai lá na sua apostila, procure a alternativa que tem esse número, né? E marca para você marcar certinho, ok? Vamos a mais uma questão?
Agora a questão 8, que também é um gráfico. Acompanha aí, ó. O gráfico abaixo mostra o consumo de energia elétrica de uma casa durante os últimos 6 meses de 2008. De acordo com o gráfico, os meses em que o consumo foi maior que 300 kWh foram. Quer saber o que foi maior que 300? Você precisa olhar para o gráfico para entender. Vamos lá, ó. Julho, olha o mês de julho aí, chegou até 300? Não, então foi menor que 300, então julho não entra. Agosto, chegou quase em 300, tá vendo aí, ó? Quase, mas não chegou a 300, ele quer saber o que foi maior que 300. Agosto não entra. Setembro, foi menos do que agosto, né? A barrinha tá menor, desceu. Também não. Outubro, chegou até 300? Não. Está menor ainda do que o agosto, né? Está maior que setembro, mas está menor que agosto. Novembro, olha aí, passou do número 300, então novembro foi mais que 300. E dezembro foi mais que novembro ainda. Então, quais os meses, né, que o consumo foi maior que 300? Quais foram? Foram 2, novembro e dezembro, isso mesmo. Então, você lá na sua apostila vai marcar a alternativa que tem esses 2 meses. Vamos agora às próximas questões. Nós vamos ter um probleminha aí que vai ter perguntas da questão 9 até a 11, para o mesmo problema. Vamos lá? O dono da mercearia Preço Baixo está organizando as quantidades dos produtos para que não falte nenhum produto em seu estoque. Após contar cada produto, ele organizou as quantidades em um gráfico. Observe o gráfico e depois responda. Até aí não fez nenhuma pergunta, né? Então a gente não vai responder nada aí. Só onde tiver pergunta. Vamos observar o gráfico. Olha aí o gráfico, ó. Mercearia Preço Baixo. Produtos à venda. Temos aí, ó. Na linha horizontal nós temos os produtos. No eixo vertical nós temos as quantidades. Arroz, feijão, macarrão, óleo de soja, farinha de trigo e margarina. Cada um tem a quantidade. Vamos à pergunta da questão 9. Qual produto apresenta a maior quantidade? Vamos olhar pelas barrinhas aí. Quais os maiores? Os maiores é o macarrão e a farinha de trigo, né? O macarrão tem 432 unidades e a farinha de trigo 445. Então, qual que é mais? Isso mesmo, a farinha de trigo. Então, a questão 9, a alternativa correta, farinha de trigo. Você vai procurar qual é a alternativa e marcar, ok? Questão 10. Quantos pacotes de arroz e macarrão há na mercearia? Arroz e macarrão. Se é um e o outro, nós vamos juntar o arroz e o macarrão. Vamos lá? Apagando aqui do problema passado, né? Quer saber arroz e macarrão? Arroz, são quantos? 128, ó. Arroz, 128. Macarrão. Macarrão são quantos pacotes que tem nessa mercearia? 432. Se quer saber dos dois, nós vamos juntar. Vamos lá? Continha demais que você já está craque, né? 8 mais 2, 10. Vai 1 para a dezena. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. E 1 mais 4, 5. Pronto. Então, quantos pacotes tem de arroz e macarrão? 560. Procura lá na sua apostila qual é a alternativa que tem essa resposta. Vamos à questão 11. Qual a diferença entre a quantidade de farinha de trigo e de margarina? Pessoal, observe bem, diferença. Nós vamos juntar um com o outro? Não. Diferença quer saber quem tem mais e quem tem menos, né? E quanto que um tem a mais que o outro, é a mesma coisa. Na matemática, toda vez que você ouvir diferença, para calcular a diferença, você sempre vai fazer uma continha de menos. A subtração é a operação em que você vai calcular a diferença, ok?
Então, o problema perguntou a diferença da quantidade da farinha de trigo e da margarina. Olha o gráfico aí, ó. A margarina tem 304, a farinha de trigo 445. Queremos saber quanto que um tem a mais que o outro. Na parte de cima, né, no minuendo, nós vamos colocar o maior, que é a farinha de trigo. Já ia escrevendo margarina aqui, ó. Que é, vou botar só trigo aqui, tá? Que é a farinha de trigo. A farinha de trigo nós temos 445. E a margarina, que nós temos 304. Então, vamos colocar aqui, ó, margarina. 304. Se ele quer calcular a diferença, é uma subtração. Vamos lá. 5 menos 4, você tem 5. Tira 4, né? Vai ficar 1. Apenas 1. Você tem 4. Tira 0, não tira nada. Você vai continuar com 4. E você tem 4 de novo. E tira 3, vai sobrar 1. Então, qual a diferença entre a quantidade de farinha de trigo e de margarina? 141 unidades. Ou seja, tem 141 pacotes de trigo a mais que margarina. Procura a alternativa que tem essa opção aí para você estar marcando. Pronto, nós vamos resolver hoje essas questões. E as demais questões? As demais você vai responder aí sozinho. Fiz essa com vocês para ajudar, para te orientar, para que você possa aprender mais para fazer as outras. As demais você vai estar aí, ó, na sua casa, calculando, né? Para você ficar assim, craque e acertar todas as questões, ok? Vamos estar agora relembrando o que nós aprendemos nas aulas anteriores. Na aula de número 24, nós estivemos estudando sobre medidas de temperatura, lembra? Aprendemos que a gente mede temperatura com um termômetro, aprendemos que a escala que nós utilizamos para medir a temperatura é em graus Celsius, né? E nós aprendemos uma informação também muito importante, que enquanto maior a temperatura, mais quente. Quanto menor a temperatura, mais frio. Na outra aula, na aula 25, nós entendemos sobre gráficos e tabelas. Nós vimos o que é gráfico, o que é tabela, lembra? Tabela, ela está dividida em linhas e colunas. E os gráficos existem vários tipos. Que nós vimos o gráfico de barras, vimos gráfico de linha, né? Vimos o gráfico de colunas e vimos também o gráfico de setor, que é aquele que parece uma pizza com as fatias, ok? Na aula de hoje, nós aprendemos a ler algumas tabelas e resolver algumas questões sobre tabelas, né, e gráficos. Trabalhamos principalmente com alguns gráficos. Vimos aí as informações e através dessas informações pudemos resolver aqui alguns problemas, ok? E aprendemos hoje também uma informação muito importante, que na matemática, quando a gente trabalha sobre diferença, a gente viu que calcular a diferença, você vai usar uma subtração, porque você quer saber quanto que uma quantidade tem a mais que a outra. Viu só o tanto de coisa que você aprendeu nessas aulas? E não fica por aí, porque resolvendo suas tarefas, suas atividades, você vai aprender muito mais, ok? Eu te aguardo, então, na próxima aula. Não esqueça de lançar suas atividades na plataforma, viu? De buscar sua apostila, se for o caso, na escola e devolver, porque os professores precisam fechar as suas notas, porque está pertinho das férias, né? Então tá, por hoje nós vamos ficar aqui e eu te espero até a próxima aula, nossa última aula de matemática de 2020. Um grande abraço e até mais!